Nem comi. Boa noite! Começando mais um encontro local, né, da Exploração Alfa do Tolkien A2C. Hoje é dia 19 de setembro, quinta-feira. São 21 horas e 2 minutos. Nós vamos fazer aqui, na realidade, só vamos passar ponto por ponto para saber como é que vai ser essa dinâmica da farinhada, né? Vocês vão... Vai ficar registrado para quem não conseguiu chegar hoje aqui, que é muita gente, diga-se passagem. E vamos falar que, na realidade, essa história da farinhada é apenas, digamos assim, o primeiro acontecimento, né? Para a gente começar a tecer entre a gente essa logística empática entre e para com pessoas, né? P2P, né? A logística empática P2P. Então, a gente vai fazer esse registro aqui. Então, obviamente, enquanto eu for falando, se surgir dúvida, fique à vontade, né? Falar, pô, Vini, é o seguinte, pá, coisa e tal, não entendi isso aqui, como é que é, papapá. Tá bom, gente? Mas antes da gente cair na farinhada, né? A gente pegar na mandioca, literalmente, vamos falar de algumas outras coisas que estão acontecendo na exploração alfa, que é importante, né? Que eu entendo que é importante a gente também deixar registrado. Tem uma exploração acontecendo aqui no Rio, né, que vai começar a acontecer aqui no Rio, que vai ser no dia 28, no sábado, agora no final do mês, e no dia 5 de outubro, que também é um sábado, que é fazer uma ação, né, empática, uma ação altruística no mercado municipal do Rio de Janeiro, que é o CADEG. Né? Evidentemente que a gente ainda precisa da aprovação, vamos dizer assim, né, por parte do lá do André Lobo, da direção lá, mas já deixamos, né, Vânia, tudo mais ou menos alinhavado, né? Então, tudo indica que vai acontecer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos com aquele triciclo OVNI, né? O triciclo é um dos OVNIs da estação, né? Um dos objetos viajantes não identificados. E nós vamos com o triciclo cheio de mudas, né? Para distribuir para quem se dispuser, Eva e Maia, a dar um abraço em quem não conhece na hora, entendeu? No calor do momento. Então, se no calor do momento a pessoa chega, você não pode abraçar filho, namorado, nada disso. Tem que abraçar uma pessoa que você não conhece. Abraçou uma pessoa que você não conhece, e abraçou mesmo, né? Fingir que abraçou, não. Tem que abraçar mesmo. A pessoa ganha uma muda da flora da Mata Atlântica, entendeu? Então, nós vamos estar fazendo essa brincadeira, vamos estar humanizando um ambiente de consumo, um ambiente comercial, né, que vive de vender coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Mas vamos estar também falando da E2C. Né? Ai, queria tanto fazer parte aí para ganhar essa muda, estou tão longe. Ah, você não veio para o Rio, Eva? Então, mas vai ser nessa época aí, eu só vou no final do mês. Vai ser dia 5. Deu. Vou estar aí. Então, pronto. Tem dia 28, que é setembro, né? Que é um sábado, e vai ter dia 5, outro sábado. Entendeu? Vou estar. Então você vai estar. Então, beleza, então você vai chegar junto. É muito bom, né? Ai, maravilha. Nossa, vou abraçar todo mundo, vou ganhar um monte de muda. Vai pegar todas as mudas. Vou abraçar todo mundo. Todos os palhaços vou abraçar. Você vai sair, você vai virar. Não tinha um beijoqueiro? Você vai virar abraçadeira. Eu posso abraçar só os homens? Não, tem que abraçar cachorro, tudo. Abraça. Tem que abraçar gato, cachorro, camundongo. Sem problema. Olha aí, eu fiz até uma... Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Eu fiz até uma arte aqui, né? De como o OVNI de ciclo vai ficar, né? Vai ficar bonitinho assim, com os corações saindo, tá vendo? Então é assim, essa que é a história, né? Dê um simpático abraço em quem você não conhece e receba uma muda da Mata Atlântica. Entendeu? Então isso aqui está para acontecer agora, dia 28 de setembro, né, lá na CADEG, e dia 5 de outubro, também um sábado, lá na CADEG. Tá, galera? Então essa é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. Tá bom? A outra coisa, agora Bem, agora vamos cair direto na farinhada, né?
que a ideia nossa aqui é sermos bastante objetivos e pragmáticos. Então, vamos lá. A farinhada, gente, é um acontecimento que ocorre, né, em Conceição de Bitipoca, nessa época do ano exatamente, né, finais de setembro. Todos os microprodutores vão na casa da farinha lá, recolhem mandioca, vão e produzem, né, farinha de mandioca. Né? E daí, conversando com... num desses encontros passados, sabe? Não sei se a Eva estava, enfim, conversando com o Rodrigo e o Nelson, o Rodrigo lembrou da farinhada. Né? Rodrigo, pô, a gente podia começar essa brincadeira com a farinhada. Eu falei assim, pô, por que não, né? Imagina você, né, você aprender a fazer isso, né? Aprender a fazer a colheita da mandioca, né? Aprender a processar a mandioca, transformar ela, né? Transformar a mandioca em farinha de mandioca, né? Fazer a classificação em embalagem, né? Que tem uma classificação em embalagem. Acho isso tudo muito rico, né? Muito bacana. E aí eu conversando ainda com o Nelson e com o Rodrigo, eu falei, então nós vamos fazer a primeira farinhada P2P, né? Entre para com pessoas, da animação em rede da estação, claro, mas eu botei de Conceição de Bitipoca. Né? Não havia, até porque na dinâmica da estação a gente busca não trabalhar, né, com geração de expectativa, a gente não gerar expectativa com as coisas, a gente sempre procura trabalhar com as perspectivas das coisas, né? Não havia nenhum tipo de expectativa de que fosse crowdear, né? Fosse dar um volume enorme de pessoas, certo? Não havia essa expectativa. Muito pelo contrário. A ideia é que algumas pessoas fossem de fato. Quer dizer, é mais ou menos o que eu estava sentindo, né? Pessoas que realmente interessadas em estar lá, em passar pela experiência, daí por diante. Mas, independentemente que sejam pouquíssimas pessoas que vão, né? Fora eu e Vânia, né? É importante, eu entendo como extremamente simbólico, né, que a gente faça todo esse registro, né? Que esteja lá, que faça a colheita, coisa e tal. Né? Veja como é que é o processo lá. Né, eu vou pedir para o Nelson documentar. Tá? Se não tiver ninguém assim, né, nenhum nó lá, no dia 25, né, que é uma quarta-feira, se não tiver nenhum nó lá para fazer a documentação, né, filmar ou tirar fotos de como faz o processo, né, de transformar a mandioca, né, em farinha, eu vou pedir para o Nelson fazer isso, né, o Nelson e o Rodrigo. Né? E depois como é que é feita a classificação em embalagem no dia 26. Por quê? Porque eu quero pegar esse material depois e junto com o pessoal da trilha de metadados, nós vamos fazer um vídeo. Né? Vamos fazer um vídeo da farinhada. Né? Claro que nesse vídeo vai ter as pessoas que estão coletando, no caso eu e Vânia, quem mais chegar, né? Que vão fazer a colheita da mandioca, e as pessoas que vão estar botando a mão na massa, né, na casa da farinha. Mas por que isso é significativo, galera? Isso é significativo porque é a primeira dinâmica, né, que nós estamos... que vai começar a gerar tração, né? Tração que eu digo, as pessoas já estão ligadas, né? Já estão sincadas, já estão conectadas, que tem uma coisa muito bacana que vai acontecer a partir do dia 21 em Bitipoca, que está ligado, né, a tecer por entre a gente, né, uma logística empática, né, uma logística empática P2P, né, de acesso, né, manejo, processamento, né, organização e distribuição de cestas de produtos orgânicos, a saber, né, frutas, grãos e folhas, para começar. Né? A nossa ideia com o tempo, sabe, gente, é que outros microprodutores, como o Rodrigo, amigos do Rodrigo, em Conceição de Bitipoca e também em Juiz de Fora, vão chegar junto nessa exploração. E com isso, não só vai passar a ter uma quantidade maior de produtos orgânicos disponíveis, né, de cestas para se fazer, como nós vamos ter uma variedade de produtos maior. Né? A ideia com essa exploração é uma exploração que ela facilita muito a compreensão das pessoas, correto? Da proposta de valor do Tolkien E2C. Vocês concordam comigo? Ela facilita porque a pessoa, a partir do momento que a pessoa entende, né, compreende, né, que você não compra
você não transaciona, né, o token A2C, você, para ter o token, você precisa ser reconhecido por outro, né? E esse outro emitir para você, certo? A partir do momento que ela entende isso, e ela entende que ela pode estar liquidando esse token, né, por uma série de tipos variados de usufrutos comuns, ligados à mobilidade, ligados à alimentação, ligados à saúde, né, ligados a acolhimento, ligados a, enfim, ao que mais vocês imaginarem, né? Eu acho que assim, esse tipo de tramamento que a gente vai fazer com a logística, né, para acessar os produtos e distribuir, vai realmente fazer com que a gente consiga fazer uma dinâmica a dinâmica expansionista ganhar atração, entendeu? Ela começar a ganhar atração, quer dizer, começar a aparecer mais pessoas que nem fazem ideia do que seja o NetWeave, né, a animação em rede da estação experimental da D2 Glat, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer bacana mesmo. E eu acho que a forma como a gente está fazendo isso aqui é bastante interessante também, quer dizer, a pessoa que se interessa em ir, ela de antemão, ela é reconhecida e ela recebe, né, 20/6, quer dizer, por quê? Porque o que ela vai fazer vai ser para o quê? Para o usufruto comum, correto? Então ela de antemão recebe 20/6. E com esses 20/6, ela consegue, né, ela busca com esses 20/6 liquidar por aquilo que ela precisa para se fazer presente, né, nessa primeira experiência, lá na farinhada, no caso, né? Eu conversei, não sei quanto a vocês, mas eu conversei com uma série de pessoas que somente por uma questão de data mesmo, né, da data que isso está acontecendo, é que elas não vão. Mas que elas adorariam estar passando pela experiência, né, de receber a A2C, da gente fazer o registro lá na planilha, né? Daí a própria pessoa, ou a gente fazer posts, enfim, a gente fazer encontros, né, como a gente já fez alguns encontros passados, né, para liquidar, como a gente fez com você, não foi, Eva? No encontro retrasado aí, nós liquidamos as E26 para a sua vinda aqui para o Rio, né? A viagem, o acolhimento, né? Então, assim, esse tipo de experiência agora nessa fase alfa é muito significativo, entendeu, galera? Isso é muito significativo porque vai gerando cultura, certo? Cultura de... A gente vai começando a ter mais clareza das coisas, né? Sendo mais críticos e tendo mais clarezas. E melhorando as interfaces, né? Melhorando as interfaces. Melhorando a planilha, de repente indo para a planilha para uma outra coisa, certo? Melhorando mesmo, melhorando tudo, né? A gente já está com um ponto de contato no WhatsApp, né? Específico, né? Para essa exploração, né? Alfa do Token 2C. Então a gente vai melhorando isso, a gente vai tendo um fluxo mais em tempo real, né? Mais interativista e mais orgânico, né? Da coisa. Isso é muito importante, né? E vale dizer, cara, que não vai ser só a farinhada, né? Vão ter trilhas para serem mapeadas lá, georreferenciadas. Aliás, Vânia, nós vamos fazer algumas trilhas, que eu já combinei com o Nelson, da gente fazer algumas trilhas. Tá? Vai ter manejo de oliveiras e jussaras, né, para quem quiser fazer. Eu vou querer fazer de tudo um pouco, obviamente. Vou querer fazer a colheita da mandioca, vou querer fazer o manejo da oliveira, da jussara. Eu acho que de tudo um pouco, tanto eu e Vânia vamos querer fazer, certamente. Entendeu? E, obviamente, eu vou buscar fazer vários registros disso aí, né, para ficar uma coisa bastante rica. Né? Então é isso, quer dizer. Agora, veja, essa é uma dinâmica constante, tá, gente? Independentemente do encontraço, que vai acontecer ou não no final de outubro, lá em Constituição de Bitpoca ou Juiz de Fora, ainda vamos ver onde que vai ser, né? A ideia do Rodrigo e do próprio Nelson é que seja uma coisa constante, ou seja, tenha sempre gente indo no sítio Oliveiras e Juiz de Fora, gente sempre indo no casarão, né, do tanque em Conceição de Bitpoca, certo? Para estar sempre sempre fazendo algum manejo, fazendo algum processamento, organizando cestas, certo? E distribuindo ela, levando para suas cidades natais, de lá deixando as cestas nas casas das pessoas, quer dizer, ou seja, as pessoas meio que fazendo a casa delas um experimento temporário, né? Ou, enfim, para ser um ponto de contato, né? Um ponto de acesso, um ponto e até de
de estocagem, né? De estocagem dessa cesta, coisa e tal, né? Por quê? Porque toda relação que a gente está querendo da vida é uma relação prosumista, não é uma relação consumista. Não sei se vocês já perceberam isso, mas toda a proposta de valor, né, do Tolkien E2C, com essa configuração que a gente está fazendo, ela é ligada à cultura do prosumo, certo? Se ela está ligada à cultura do usufruto comum, ela está ligada à cultura do prosumo, ou seja, a gente produzir e consumir, correto? Então nós estamos produzindo e consumindo também. Quer dizer, então, e é por isso que dá para se chamar, dá para dizer, né, que uma vez que a gente comece de fato gerar essa logística empática, né, entre e para com pessoas, para se acessar, fazer o manejo, processamento, organizar e distribuir cestas de produtos orgânicos, né, uma vez que a gente consiga começar a fazer isso, fazer essa tessitura, né, que aí não vão ser só 8, 9, 10, 12 ou 20 ou 18 nós, vão ser muito mais pessoas, né? De fato, a gente vai começar a dar vida a uma microeconomia, entendeu? Glocalizada, não, ela não é uma microeconomia só localizada, ela é glocalizada e ela é regenerativista, porque ela é prosumista. E, como vocês me conhecem, né, eu vivo pesquisando essas coisas. Então, até onde eu sei, eu não conheço nenhum Tolkien aí fora que parta de uma premissa de desobediência econômica, né, macroeconômica, que não tem uma razão econométrica, né, que reconheça o usufruto comum como riqueza, né, e que gere uma microeconomia prosumista e regenerativista. Né? Então, nós estamos, entre aspas, matando vários coelhos com uma cajadada só. Né? Ou seja, eu digo, o que eu estou querendo dizer é que a gente está dando vida a alguma coisa que eu não sei dizer se existe hoje no planeta Terra, certo? Pode ser que exista com uma cara diferente, mas a gente está dando vida a alguma coisa muito especial, mas muito especial mesmo, entendeu? Então, esses são os comentários que eu queria fazer e fica à vontade para fazer pergunta, tanto a Eva, quanto a Maia, quanto a Vânia. Posso passar? Tem detalhes assim, muitos, né? O Rodrigo já considera o Casarão do Tanque um experimento da estação, obviamente. O próprio Nelson disponibilizou a casa dele como experimenta também, né? A casa do Nelson, ou como ele chamou inicialmente, né? De Beach Tech. Então já tem os experimentos para nos acolher lá, né? Em Conceição de Macabu. Em Juiz de Fora também tem. Em Juiz de Fora a gente tem uma ecovila maravilhosa chamada Viva, também lá disponível, também um experimento. Será que vai dar tempo da gente conhecer essa ecovila? Ela fica perto ela é em Beach Park? A gente deve combinar com o Rodrigo para quando a gente for voltar, né, passar por Juiz de Fora para levar cestas, entendeu, velho? Vamos ver se a gente consegue passar lá para levar cestas, entendeu? Então, a gente deve combinar, de repente a gente dá um pulinho lá na ecovila, de fato. Vamos ter que combinar isso com o Rodrigo, vamos ver se vai rolar, né? Ela fica relativamente perto de Beach Park? Não, Juiz de Fora fica 1 hora e pouquinho, 1 hora e 20. Fica em Juiz de Fora, a ecovila, é isso? A ecovila é em Juiz de Fora. Tá. Bom, assim como você, eu senti também que sim, tinha muito mais gente assim, afim de estar nessa farinhada, mas muito por causa assim, de ser em cima da hora, acho que não. Muita gente quer, mas não vai conseguir chegar por conta de outros compromissos que assumiram. Né? Mas então, até pensando nisso, a gente até já chegou a falar em outros encontros sobre a necessidade de fazer um calendário, porque com o calendário a gente vai saber assim, dessa periodicidade, e aí, conforme for o tipo de colheita ou o tipo de atividade envolvida, as pessoas já olham ali no calendário e vão conversando entre si para estar se organizando e chegarem até lá. Né? Não, acho que a gente vai começar a ter a partir dessa experiência. A gente vai começar a ter a partir dessa experiência. Eu não sei quem está com. Maia, você está com o microfone aberto, meu amor? Maia, eu acho.
É a Maia. Eu Tá um tô- barulho. É que tá vindo um barulho muito louco aqui. Ah, eu não tô entendendo o que está acontecendo, porque eu tô Maia saindo, também tá aberto. mas é porque eu ia falar. Ah, então tá. Deixa eu Então ver. fala! Não, mas tá muito louco o som. Não, mas pode falar, dá para escutar, a gente vai ficar quieto aqui. Ah, eu tô sozinha na sala, sem televisão. Como é que pode estar um barulhão? Engraçado. Tá interferência isso? Tá dando para ouvir. Não Tá, tem referência, mas tá melhor. Oi? tá Ó, uma vou ligar esse. interferência, tá uma interferência, mas dá para ouvir você, Maia. Fica à vontade. Aqui tá dizendo que o sinal tá ruim. Vocês me escutaram? Escutamos você. Ah, tá. Pode falar, Maia, estamos ouvindo. Não, é que eu gostei da história do calendário. Eu achei bom, sabe? Porque a minha vida está numa situação assim que eu preciso me programar, não tem jeito, sabe? Tô que nem a plantação do Dax lá. Tá tudo assim, sabe? Você piscar, perde o negócio. E, inclusive, porque a minha mãe, gente, ela tá com 85 anos e ela tá numa fase assim que ela parece que tá virando criança, entendeu? Assim, isso faz parte da vida, né? Ela mesma fala, eu vou morrer, faz parte, né, da natureza, das coisas. A gente nasce, cresce, morre. Só que é o que está acontecendo, assim. Então ela cai, sabe? Ela ficou com a cara roxa essa semana, 2 vezes. Uma vez ela caiu na minha frente, porque o corpo está falhando, né? Então ela dormiu sentada, caiu com a cara no chão, sabe? São coisinhas assim delicadas. E eu, para conseguir sair, porque ela está muito dependente para fazer as coisas, né? Para conseguir sair, eu posso, mas eu tenho que, por exemplo, combinar com a minha irmã, entendeu? Eu tenho que combinar com a minha irmã, assim, tipo, ó, dia tal, 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 eu não posso ir na minha mãe, você vai, porque eu preciso ir vou viajar, porque ela também viaja, minha irmã, entendeu? Então, a gente pode combinar, só que se eu catar ela de repente, ela pode ter alguma outra coisa e eu não consigo me programar para ir, para fazer as coisas. Então, essa coisa do calendário, para mim, fez assim, uau! Né? Ter ideias de colheitas, vai ter farinhada, depois vai ter tal, aí eu consigo me programar para poder fazer isso, para poder ir, né? E eu gostei da ideia. Era isso o calendário? É isso? O calendário, ele assim, como são vários tipos de plantas, de frutas, né? Cada um tem uma característica de plantio, de períodos para plantio, para colheita. E assim, especialmente por estar em outro estado, envolve um deslocamento maior. Tem até a questão do custo, que a gente também tem que pensar, né? A partir dos produtos e dos serviços que forem gerados, o quanto disso já pode ficar para o próprio trajeto das pessoas que vão estar se deslocando de estados diferentes. Então, realmente pede assim que a gente possa se agendar com um pouco mais de antecedência. O calendário vai ajudar bastante nesse sentido. Então, é muito louco isso, porque a gente está também numa trilha sobre comando e controle, né, sobre deixar as coisas fluírem. Para mim é uma investigação muito grande isso, mas diante da situação da minha vida, eu acho meio, assim, para mim é um questionamento, entendeu? Porque assim, tem várias coisas que me amarram, que eu gostaria de não estar, mas no momento da minha vida está acontecendo coisas que requer, assim, sabe, não dá para eu me sentir totalmente assim, vou agora, não vou agora, sabe? Quando eu faço um movimento, acontece um monte de outras coisas que estão ligadas a mim, né? E isso para mim é um questionamento, entendeu? Porque é uma mudança a gente ter família e não ter família muito, muito grande, assim, né?
Eu, quando era jovem, saía andando e viajando a hora que eu queria. E agora eu não consigo fazer isso. E para mim isso é muito louco. Assim, gente do céu, não é uma coisa fácil. Assim. Primeiro também era o dinheiro, né? Que era difícil. Mas eu não quero fechar a questão de que seja impossível. Por isso que eu estou nessa busca, né? De que eu não quero ficar só amarrada, eu quero fluir também, eu quero que minha vida flua. Mas para mim é uma grande investigação, porque, por exemplo, a natureza, como o Dax colocou lá, ela também tem uma coisa de tempo, né? Então tem o Cronos e tem Kairos, e realmente eu sou muito ligada em Kairos, mas o Cronos fica me pegando todo momento, assim, me colocando na parede, e eu tô nessa busca, entendeu? De entender a natureza das coisas, né? E como lidar com isso, né? E isso ficou claro para mim na história que o Dax estava falando, da plantação, né? Pra você ver, é a natureza, ela flui, mas existe uma coisa, que, sim, um tempo que se você não entender esse tempo, também você perde. Você pode ficar sem comer, né? Eu não sei, eu queria entender, eu queria me aprofundar mais nisso, entendeu? Vira e volta, a gente conversa sobre isso, né? Sobre saber conversar com o Cronos e o Kairos. O Kairos é a leveza, mas a gente tem também as responsabilidades, né? Como você mesmo estava falando. Assim, é importante saber transitar entre esses dois tempos, né? A própria natureza ela tem muito a nos ensinar. Pois é. A própria natureza. Então, tem um tempo do plantio, tem um tempo da colheita, tem um tempo do cuidado, né? E, assim, dentro da liberdade que a gente tem, que eu tenho, né? Saber, assim, pelo que você quer se responsabilizar. Eu acho que assim, as nossas escolhas, né? As nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos, que vão determinar algumas responsabilidades que precisam de tempo, que precisam de cuidado. Isso pode assim, nos tornar mais fixos, mais assim, tomar bastante desse tempo cronológico. Agora é importante também a gente saber não se deixar prender por ele, né? Você está falando aí que para você sair tem que ter tem todo o movimento, né? Para você conseguir sair. Agora é importante que ele seja feito, mesmo que com antecedência, que você fale com algumas pessoas, divida responsabilidades, por exemplo, com a sua irmã, né? Alguém vai ter que te ajudar, né? Essas responsabilidades que estão. Quando você tem, né? Nem sempre a pessoa tem. Quando você tem alguma pessoa que possa estar te ajudando com essas responsabilidades, é legal, né? Para você também não sentir aquele peso, né? De estar assim o tempo todo ali cumprindo alguma coisa, né? Porque assim, por mais amor até que você tenha, você precisa de um tempo para você mesmo, para as coisas que você quer, né? Para esse não tempo. A gente precisa disso. Sim, concordo. Então, meninas, também tem muitas distorções, né? Eu acho que esse que é o problema, e a gente acaba se perdendo nisso também, né? Existem alguns pesos que são colocados de forma artificial e acabam que a gente fica amarrados, né, também, e saber separar tudo isso é muito complicado, né? Porque, por exemplo, a coisa da escola, a escola, ela amarra a vida da gente, né?
você tem um horário, tem que todo dia estar lá, tem uma cobrança do seu filho, e aí chega acaba mudando a tua vida. Mas se não tiver essa estrutura escolar para o aprendizado, da forma que ela é, talvez a coisa não fosse tão amarrada assim, né? Então, quer dizer, também tem coisas de fora do jeito que a sociedade é estruturada, que bate na gente e às vezes a gente se perde, né? Por um tempo eu consegui ter essa coisa menos fixa, menos assim, quadrada, mas chega uma hora que é tanta coisa de tanto lado que você fala, gente do céu. Ai, eu fechei sem querer. Você se perde no que é artificial ou não, no que é colocado de fora, e tudo isso é importante para mim falar, porque esse espelho, esse feedback em rede, assim, talvez eu possa enxergar melhor. Também acho importante eu ir, estou querendo fazer esse movimento. Se não conseguir nessa primeira, porque não consegui fui me pegar meio de surpresa, assim, não sabia. Mas eu vou fazer o esforço para estar nesse movimento dessa história das cestas orgânicas e ir mais vezes e tentar. Porque eu achei muito lindo, como o Vinícius falou, é uma coisa que realmente fora da caixinha totalmente, porque hoje em dia parece que a gente esqueceu o que é a vida, como ela é a vida natural, né? Tudo parece que está assim, no diapasão do dinheiro, do consumismo. A gente se distanciou demais, né? Da simplicidade, da natureza das coisas, né? A vida da gente só é assim, é tipo, comércio, é dinheiro, E realmente é muito lindo esse movimento. Eu achei lindo logo de cara, assim, eu falei, gente, que coisa mais interessante, essas cestas, esses produtos, né, entre aspas, orgânicos que podem fluir na vida das pessoas de uma forma diferente. Achei muito legal mesmo, assim, muito legal. Então, eu vou aproveitar a ideia da Vânia e vou dizer o seguinte, Vânia, nós vamos, eu e você e quem mais quiser, obviamente, não precisa estar lá pessoalmente, nós vamos começar a montar um calendário que vai ter essa carinha aqui. Eu já separei por acaso eu separei o material que Conversou com o conversa Marquinhos, justamente com o hein, calendário. Vinícius? Eu não cheguei a mandar mensagem para ele. Estou pensando se ele ficar livre, de Pode repente ser. ele vai com a gente. Ele curte, né? Não, mas eu tinha alguma coisa de um set aí, tinha alguma coisa de um set do No Selfie. Mas eu acho que não confirmou, não. Estou achando. Mas, enfim, depois a gente entra em contato com ele. Ele está querendo falar, mas a gente não está ouvindo. Cara, você tá com o microfone fechado. Aperta. Claro. A Eva chegou, vai abrir para ele. Abre o microfone dele aí, Eva. Tá me ouvindo? Aí. Agora sim, claro. pode falar, Fô. Alto e claro. Alto e claro. Como que é esse negócio mesmo? O plantio da mandioca e você colhe o plantio e faz a farinha? É farinhada? Isso, é farinhada. A gente agora está Ele tá caindo de paraquedas aí no assunto. Eu tô por fora. A cidade de Conceição de Ibitipoca, que é um distrito, na verdade não é uma cidade, mas é um distrito de uma cidade chamada Lima Duarte, no estado de Minas, né, Minas Gerais. Né? Essa cidade, em setembro, ela faz a colheita da mandioca que já foi plantada. Nós estamos pegando carona, né, na colheita que as pessoas fazem, que depois levam mandioca para um lugar lá chamado Casa da Farinha, né, e processa a mandioca para virar farinha. Né? E depois que ela vira farinha, são classificadas e depois são embaladas. Né? Então, a nossa dinâmica é para passar por todo esse processo e sair de lá com alguns sacos, né? Algumas embalagens
de farinha de Só mandioca. de falar isso, eu já Entendeu? fico assim, cheio de vontade de estar a semana toda fazendo, porque assim, a gente que é da cidade, né? A gente não está acostumada assim, a passar por todos esses processos, né? Ah, então tá. Mas a gente vai estar participando pelo menos da colheita, eu e Vini. Vai ter a colheita agora em setembro, né? É isso que eu tô mais ou menos. Vai ser uma semana, explica para ele, Vini. Uma semana vai acontecer isso tudo. Flávio, vai começar agora, dia 21, sábado, né? Depois de amanhã. E vai até o dia 26. Vai até o dia 26. É lá em Minas Gerais. Isso. Numa cidadezinha pequena, numa cidade do interior chamada Conceição de Bitpó. A Conceição de Bitpó. E aquela história de ganhar um abraço, assim, que ganha uma muda da Amazônia? Isso vai ser aqui no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro. A gente vai no Mercado Municipal do Rio de Janeiro. Abraçar. Durante um festival que o Mercado Municipal do Rio de Janeiro vai fazer para homenagear a Amazônia, chamado Gostos da Amazônia, né? E nós vamos, durante esse festival, em 2 sábados, dia 28 de setembro, né? E dia 5 de outubro, quando sua mãe vai estar aqui no Rio. Ele também vai. Você também vai? Então você vai ter essa oportunidade também. A gente vai estar com o triciclo, né, da estação, que a estação tem um triciclo. Bondinho, né? É um triciclo, um bondinho, sei lá, pode chamar de bondinho, né? Aí a gente vai estar cheio de mudas, né? Aliás, temos que lembrar, Vânia, de pegar mudas com o Rodrigo, tá? Não podemos esquecer disso, né? A gente vai estar cheio de mudas, né? E a gente vai... A pessoa que abraçar o outro, a pessoa que não for conhecida, for uma pessoa estranha, né? Essa pessoa leva na hora uma muda da flora da Mata Atlântica, entendeu? A forma de você acessar a muda é dando um abraço em quem você não conhece. Será que você consegue fazer isso, Flávio? Eu dou no meu cachorro aqui, ó. Mas você conhece seu cachorro, cara. Aí não vale. Tem que ser... Não vale. Nem a sua mãe. Sua mãe não vale também. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Tá? Então, isso vai ser no Rio. Tá? Agora, deixa eu aproveitar aqui. Eva, fica aí um pouquinho que eu vou te mostrar. Vou mostrar para você, para a Maia. Vai tomar banho. Flávio, vai sair, Flávio? Fica aí também, que vai ser legal você ver o que eu vou mostrar aqui para vocês. A Vânia estava falando da gente fazer um calendário, né, para várias atividades de plantio, de colheita, de processamento, né, de manejo, não é isso? E a gente vai ter essa oportunidade tanto em Juiz de Fora quanto em Conceição de Bitpoca, certo? E eu tinha separado, por acaso, Vânia, eu não combinei isso com a Vânia, tá, gente? Eu não combinei isso com a Vânia. A Vânia teve a ideia e eu não combinei com a Vânia. Tá? Aliás, antes de eu fazer aqui o compartilhar a tela, eu acho que o Rodrigo acabou de chegar. Rodrigo, boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem, meu querido? Estamos morrendo de saudade de você aqui, cara. Morrendo de saudade de você. Então, a Vânia estava falando da gente fazer um calendário com relação às dinâmicas, né? De chegar em Conceição de Bitpoca e o Sítio Oliveiras em Juiz de Fora, ou a Ecovila, enfim, né? A gente fazer plantio, colheita, o processamento, né? Fazer o processamento dos produtos, depois organizar para distribuir, né? A forma de cesta, sabe, Rodrigo? E ela falou da gente fazer um calendário. Eu separei um material aqui, imaginando que o calendário fosse ser uma coisa assim, ó. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem, tá bom? Para começar com a coisa mais básica, né? Vocês estão vendo aí? A coisa mais básica que teria um calendário é a gente saber o que o Rodrigo, né? Ele planta lá no sítio Oliveiras, o que ele planta lá no Casarão do Tanque, certo? E com isso a gente saber quais são os cultivares, né? Quais são os cultivos que acontecem, saber quando é o início do plantio, quando é o início da colheita, quer dizer, o básico desse calendário é a gente listar as coisas, né? Em termos de grãos, não é isso, Rodrigo? Grãos. Em termos de frutas, né? E em termos de folhas. Né? Calendário é ótimo, ótima ideia esse calendário, nossa. Então, a gente fazer um calendário assim, começar com um calendário simples assim, certo, queridos?
Depois, a gente pode, para um calendário maior, né? A gente pode começar a verificar isso ao longo do ano, né? Entendeu? Ao longo do ano, a gente entender como é que isso funciona, né? E aí, a gente, quando estiver com um calendário um pouquinho mais complexo, sabendo a sazonalidade de algumas coisas, né? Do que está sendo plantado, novas plantações, né, Rodrigo? Novas sementes, plantando novas coisas, não só as coisas que já são plantadas, né, no sítio Oliveiras e lá no Casarão do Tanque, né? A gente pode estar incrementando isso, trazendo outras sementes de outros lugares, com certeza, né? E trazendo as sementes que tem lá para disseminar para outros lugares também, né? A gente pode fazer esse movimento, né? Da gente polinizar, né? Espalhar sementes por aí, né? Sementes e mudas, certo? Eu acho que isso aí faz parte. E aí a gente pode cruzar esse calendário, que já é um calendário que está ligado à sazonalidade, ou que está se plantando, né? Quando é o início do plantio, quando é o início da colheita, o processamento, enfim, essa história toda, e a gente pode misturar com isso aqui. Ó. A gente pode começar a misturar com algum tipo de tradição. Pode ser uma tradição indígena ou essa tradição mais esotérica, vamos dizer assim. Né? Da gente trabalhar com a questão da lua nova, com a balsâmica, o quarto minguante, né? A gibosa minguante, a lua cheia, a gibosa crescente, o quarto crescente, né? A semicrescente. Por quê? Porque a gente começando a também fazer um movimento, sabe, Maia? Da gente, nós que somos tão urbanos, né? A gente também fazer um movimento de simbiose com a natureza. Né? A gente começar a fazer um movimento, a gente já começar a entender quando a gente já começar a ter naturalidade de enxergar épocas de plantio, de colheita, de processamento, né? Essa logística já tiver bastante tramada, né? Tiver bastante trilheiros, bastante nós, bastante peers, né? Tramando isso, né? Gerando, né, essa microeconomia regenerativista, localizada, né? A gente já começar também a fazer isso baseado nisso, né, com as influências, né, de lua nova, de semicrescente, de quarto crescente, né, de lua cheia, vai por diante, quer dizer. Então, esse é o tipo de exploração que eu e Vânia vamos fazer quando a gente estiver aí com você, Rodrigo, no sábado. E no domingo, né, e na segunda, a gente vai estar viajando na madrugada de sábado, né? Vamos estar saindo bem cedo, tipo 5 da matina ou 4h30. A gente vai sair bem cedo aqui do Rio para chegar cedo, né? Aí em Conceição de Macabu. Conceição de Bispoca. É. E, Rodrigo, aproveitando até que eu já interrompi, vocês vão começar que horas a colheita? Que horas normalmente vocês começam? Vânia, é o seguinte, tem uns 3 ou 4 lugares que a gente pode colher mandioca. Ainda não fizemos ainda o ajuste com o produtor, com quem tem mandioca. Lá no tanque, lá em Bitpoca, tem mandioca para ser colhida o ano que vem. Não é esse ano. Então, a gente tem outros lugares para colher. Amanhã eu estou subindo, já vou passar num primeiro. O Zé Bétio, que fez o canal lá com a Pedra Negra, onde tem uma casa de farinha, também tem outros 2 lugares que eles querem trocar por sacos de milho, né, já que eles dão mandioca para criação. E é uma experiência, sinceramente, a gente está fazendo uma experiência, não é... Eu até cheguei a pensar que a gente podia, nesse sábado, pegar lá, sei lá, 10 quilos, 20 quilos de mandioca, fazer pouquinho, né, para ver também o processo e tal, fazer um pouco de farinha e fazer um pouco de polvilho e fazer um pouco de uva também, né? Então a gente acho que tem tudo a ver, Rodrigo, tudo a ver. Não é? Assim, não tem muita essa questão de produtividade máxima, não sei o que e tal, custos e tal. Nós temos que realmente fazer uma coisa enxutinha, legal, mas dentro da nossa aprendizado, dentro da nossa experiência, dentro da nossa vivência conjunta também, né? E eu acho que a gente tem como fazer isso de algumas formas, né? E a gente vai escolher juntos também e ter nossas opções lá. Totalmente. E antes de você chegar, Rodrigo, eu estava falando justamente que
o que nós estamos começando a tecer por entre a gente aqui é alguma coisa que não está ligada ao consumismo, né? Está ligado ao prosumismo, né? Ou seja, a gente está dando vida a uma cultura de prosumo, né? De produzir e consumir junto, correto? Consumir com outro, né? Consumir de forma comum, né? De forma colaborativa, vamos botar assim, mas na superfície, né? Mas de forma simbiótica com a própria natureza, né? E não acumulativa como se é no consumo, né? O consumo é extremamente acumulativo, né? E descartante, né? E então, gera assim, escassez. Ele acaba gerando. E o que a gente quer é abundância, né? E a gente tem que praticar a abundância, é o que nós estamos propensos e propostos a fazer, né? exatamente, cara. Então, assim, isso que eu acho absolutamente lúdico, acho absolutamente fantástico, para não dizer mágico, né? Porque isso conversa, na essência, com a empatia humana, né? Com a nossa essência empática, né? A nossa essência gregária, né? De comunhão, né? De estar em comunhão uns com os outros, não é isso? Então, eu acho isso sensacional, absolutamente sensacional. E a gente conseguir, de fato, né, com o tempo, gerar esse tramamento para dar vida a essa microeconomia, uma microeconomia, sabe, a partir de, imagina, de construção de Bitpoca e Juiz de Fora, certo? Uma microeconomia cujo paradigma, cara, é a regeneração, né? É a simbiose com a natureza, né? É o prosumismo, né? Ou seja, a gente de fato a gente exercer uma cultura prosumista, né? De produzir e consumir com outro, né? Uma cultura regenerativa, de nos regenerar as feridas que nós nos autoimputamos, né? Na dita cidade grande, né? Na urbanidade da cidade grande, na esterilidade da cidade grande, né? Então a gente também vai estar desaprendendo muita coisa e aprendendo outras coisas, né? A gente vai estar aprendendo a nos tocar mais, a nos humanizar mais, a nos olhar mais, a estar mais próximos, né? Então eu acho que todo esse processo, toda essa dinâmica que a gente está começando a dar vida é uma dinâmica que eu acho que a gente não está fazendo para terceiros, certo? Não é isso? Nós estamos fazendo para nós mesmos, por entre a gente e por todas as pessoas que estão chegando, certo? Nós estamos fazendo pelas pessoas que se conectam e querem explorar, não é isso? Querem cocriar, querem tecer, né? Querem dar vida a essa logística empática, querem acessar, querem manejar, querem processar, querem organizar, querem fazer as cestas, ou distribuir essas cestas por várias localidades, né? Vários mundos sociais. É disso que nós estamos falando, não é isso, querido? Sim, o enredamento, né, dessa rede, né, e que desconstrói, né, a questão urbana, a questão da relação, né, urbana com o rural, dessa questão, né, parece paradoxal, e eu acho que a gente tem que levar a natureza para dentro do urbano e levar a natureza para essas experiências com as árvores, com os frutos e conosco, que a gente consiga uma nova era, né? Assim, essa palavra a gente acaba caindo nela, mas outra perspectiva de vida que a gente está trabalhando nesse experimento aqui, né? Nessa forma de iniciarmos aí uma interação em rede, né? Totalmente. E com o tempo, acredito eu, tanto eu quanto você, né, Rodrigo, acreditamos que com o tempo, também o Nelson, né, que está muito ligado nisso, a gente acredita que com o tempo outros microprodutores vão chegar junto, né? A gente vai começar a enriquecer, essa cesta vai ficar cada vez mais completa, né? Com cada vez mais tipos diferentes de alimentos, e com o tempo não só mais alimentos, mas também outras coisas, né? Outras atividades, né? Quer dizer, então essa microeconomia regenerativa, ela acaba sendo fractal também, que por ela ser local, né? Ela pode ser apropriada e cocriada, né, em qualquer outra parte do planeta, certo? Em qualquer outra localidade, né? Então, sabe, ter esse trânsito, ter esse fluxo, né? Não ter barreiras, né? Assim, onde não ter, a gente está se desfazendo de limitações ligadas à lógica da escassez, né? A gente está querendo facilitar, né? Então a gente está aproveitando o fluxo das pessoas, né? Que estão indo ou que estão vindo, as pessoas que desejam ir, né? Se encontrando no meio do caminho,
para que todos possam estar acessando, né? De forma acessando, porque no final das contas a abundância é isso, é acesso, né? Acesso a todo e qualquer momento, né? As coisas que se precisa, que se necessita de consumir ali na hora, né? Da fome, na hora do banho, na hora do dormir, né? Na hora do acordar, na hora do comer, né? Do almoçar, enfim, eu acho que é disso que nós estamos falando, né? E aproveitar para dar boa noite para Deroila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Deru. Bia, eu vou dar uma pausa aqui e já volto, tá? Tá bom, querido. Vai lá, Flávio. Estamos aqui. Beleza, querido. Deruila é sempre bom. Ela tá no pedaço, na área, tem uma energia maravilhosa, né? Tem uma sensibilidade, né? Muito bom. Ontem tivemos um encontro extremamente profundo, bonito, humano, né? Marcante mesmo, marcante. Foi muito bacana. É uma dinâmica, Rodrigo, chamada escuta em rede, né? Onde a gente, pela proximidade que vai sendo gerado, né? A gente vai se abrindo mais, né? Abrindo e colocando para fora as dores, as mágoas e as alegrias, não é isso? Vai chorando, vai rindo junto, né? Vai ficando meio calado, vai ficando muito efusivo. Acho que é disso que nós estamos falando também, né? Então, essa dinâmica do escuta em rede foi algo que o Felipe Silva, que não está aqui, está lá em Alto Paraíso, ele startou, se não me engano, já em 2017, não foi, 2017 para 2018, né? Isso, 2017 para 2018. E a gente fez alguns bons encontros aí, né? Fizemos encontros maravilhosos. Eu me lembro de muitos encontros assim que foram marcantes mesmo para muita gente, né? Que muitas pessoas até hoje vêm conversar de alguns desses encontros, né? E a Deruila teve a excelente ideia, sabe, Rodrigo, de dar uma cutucada no Felipe, que estava mais desconectado, mais assíncrono, né? Porque ele está vivendo agora um período ele está engravidado, né? Junto com a Carol. Carol já tem os filhos dela, que ele também já se sente como filhos dele, mas ele está tendo filho dele com ela, né? Então estão engravidados lá. Então ele está muito assíncrono, né? Muito desconectado com essa dinâmica, mas ele está super amarrado. Né? Pelo menos no início da conversa ontem eu sinto quanto ele está ligado, né? E a qualquer momento ele se sinca, né? A qualquer momento ele se conecta aí para estar com a gente, o Felipe Silva. Então, Deruila, o que nós estamos falando aqui é justamente disso, né? A gente está falando do início, né? Com essa farinhada que vai acontecer em Conceição de Ibitipoca a partir do 2021, que é esse experimento que a gente vai fazer, né? De fazer a colheita, né? De fazer o processamento na casa da farinha, não é isso? Para gerar farinha, fazer a classificação, a embalagem, fazer vários tipos de farinhas, né? Sair vários tipos de processamentos, que não só um, né? Que é a farinha da mandioca. Tudo isso, quem for, né? Quem chegar junto vai viver isso com a gente, né? Então, nesse início não é muito importante que tenham, não seria muito importante ter muitas pessoas lá. Se tivesse, seria ótimo, né? Mas quem for, aquela coisa do open space, né, Rodrigo? Quem foi, né? Quem viu, né? Começou na hora que tinha que começar, né? A experiência que teve era a experiência que era para ter tido e daí vai por diante. Então, Derô, se você de alguma forma está livre, leve e solta, né? Eu não sei se a rigor a Maia pode te dar né? A Maia estava aí com uma história de carro, coisa e tal, precisando de alguém para dirigir, pá, entendeu? Ela estava muito afim de ir, mas ela também tem a questão da mãe dela lá, coisa e tal, que ela tem que coordenar com a família, pá. Mas se você sentir vontade de ir, a gente já emite 20 a 26 para você hoje mesmo aqui no encontro, reconhece e emite, né? E você já tem condições de estar liquidando isso por entre as pessoas que estão explorando, né? Fazendo a exploração alfa do Tolkien AVC, entendeu? Para você poder ir, de repente, de Buser, né? Como o Rodrigo Verlia andando ultimamente, que é mais barato que o ônibus convencional, né? Pegar um BlaBlaCar, de repente, que também é mais em conta, que aí, sabe, sempre aparece algum recursozinho aqui ou ali, né? Para poder contribuir, né? Para que você consiga estar, né? Em Conceição de Ibitipoca. Fica o convite, né? Obrigada. Eu só não entendi que dia 21 é esse. Se for esse mês lá. Sábado. Sábado agora. Depois de amanhã.
Não, eu tô num detox aqui que dura 3 meses para limpar intestino e fígado. E aí a gente tem uma dinâmica agora, dia 21, que é início da primavera, né? 21, 22, 23, tá bem no início da primavera. É um ótimo momento para limpar o fígado, para se preparar para o ano que vem. E o fígado guarda bastante sentimento de raiva. E é bom que a gente se limpe disso para que a gente continue bom. Eu queria dizer que, dentro da sua fala, só faltou um negócio que essa escuta em rede, pela demanda que o Felipe está tendo agora, de ser pai, fica um pouco mais escasso o tempo dele, mas ele vai tocar o escuta em rede a cada 15 dias. Então, aconteceu ontem, então vai ser sempre às 8 horas da quarta-feira, a cada 15 dias. E tá todo mundo convidado. Beleza, maravilha. Eu tenho que voltar a dirigir para poder colaborar um pouco mais com viagens, porque faz muito tempo que eu não dirijo. Você tem carta? Eu tenho carta há 10 anos. Uau! Isso é bom. É bom que tá sem multa. Há 10 anos sem dirigir. Não tô há 10 anos sem dirigir, mas eu tô um bocado de tempo sem dirigir. Obrigada. Mas Dedo, isso é só você pegar o carro algumas vezes, volta tudo, né? Você dirigiu bastante? Eu só dirigi por aqui, peguei pouca marginal, nunca peguei estrada. Acho que estrada tem muito mistério que eu ainda preciso aprender. Mas qualquer coisa a gente vai devagarzinho. Eu já sei que eu posso contar com você, né? Tô brincando. Daqui um tempinho, deixa eu voltar aos pouquinhos. Mas eu vou. Eu sou uma motorista. Estrada não tem mistérios. Estrada é melhor dirigir do que urbano. Também acho, é só ter um GPS para estar de olho no radar. Eu nem preciso de GPS. Eu cheguei em Curitiba, a primeira vez que fui. Cheguei lá onde vocês estavam, sem GPS e de boa. Eu adoro pegar a estrada. E pode ter certeza, que quando você começar a pegar, eu até aconselho que você comece na estrada, comece nas rodovias. É bem mais tranquilo e deslancha melhor e não tem perigo algum. É bom, assim, cada um tem uma forma, né? Eu acho melhor começar pelo interior da cidade, que o trânsito vai mais devagarinho. Na estrada, a sensação de liberdade é maior, né? Você sente isso. A gente pode treinar um dia, Dero, quando começar esse fluxo aí de cestas. E eu tenho um carro aqui e estou sem carta. E aí eu não tenho medo. Se você for, eu vou do seu lado. Eu sou uma ótima professora. Eu ensinei quase todo mundo aqui ao meu redor. A gente vai devagarzinho e vai indo. Você vai treinando. A gente para e no meio, quando você cansar, e vai indo. E ainda mais que eu acho que essa estrada aí não é tão ruim quanto pegar, por exemplo, a Rio Santos, naquelas. Ai, esqueci o nome. Que você pega a serra, assim, que tem todas aquelas curvas. Eu não sei como é que é para lá, mas a impressão que é um pouco mais reta, assim. Então, eu acho que dá para a gente ir de boa, se não der para ser agora. Eu estou precisando de uma motorista para poder ir para algum lugar. Uau! Olha, adorei as dicas das meninas, adorei saber que ganhei uma professora de estrada. Agora eu até me animei para dirigir. Vamos sim, Maia. Olha, a Eva é estradeira, hein? Ela, inclusive, a 026 que ela recebeu foi pela carona solidária que ela dá no bairro muito distante que ela está morando agora, aí em Tararé, para o centro de Tararé, não é isso, Eva? Exatamente. E daí junta-se o útil ao agradável. Adoro dirigir e adoro dar carona. E vamos que vamos.
essas caronas quebram um galho danado, né? Eu não conseguiria ter chego em Alto Paraíso se não fosse as caronas. Nem no Rio, né? Mas então, sabe o que eu estava pensando, Vini? Quando você estava falando sobre o acesso, sobre essa quebra de paradigma, o Rodrigo colocou aí tudo. Às vezes eu fico me perguntando, né? Como é que nós chegamos, nós como humanidade chegamos aonde chegamos e por quê, né? A gente se distanciou da natureza das coisas e sei lá, por não aceitar as coisas como elas eram, né? Porque, ai, nossa, é tão difícil viver com lama, chuva, aí fica criando artificialidades para ir tudo mais rápido, né? Ai, nossa, tem que esperar crescer a plantação, tem que colher, dar trabalho, e aí a gente quis, né, tipo, vamos fazer isso, agilizar isso, e criou uma coisa que é muito mais complicada, é muito mais difícil do que era, porque hoje em dia a gente tinha tudo de graça, não é? Banhos, abrigo, comida, e hoje em dia tá complicado, né? Mas aí eu pensei assim, né? A gente tem a Natália também, né? Que é psicóloga. Eu acho que se a gente começar a fazer essa história aqui virar uma coisa maior, a gente podia tentar entender isso, né? Porque, claro, nós temos muitas coisas legais, nós humanos, mas o que na gente, no ser humano, criou isso? Criou esse monstro, esse bicho de 7 cabeças? Porque se a gente não souber aonde que está o problema, claro que está dentro de cada um de nós, né? Mas como lidar com isso, né? Quando você se depara com alguma coisa do tipo, o medo, o egoísmo do outro, porque todas as situações que a gente vai interagir, essas coisas humanas afloram, né? O medo, a desconfiança, né? Coisas estúpidas assim, né? Que geram outras coisas estúpidas. E lidar com isso não tem um manual, né? Eu acho que é aí que nós humanos não crescemos. A gente pode ter crescido em um monte de coisa, a gente cresceu tecnologicamente muito, mas eu acho que faltou desenvolver isso, né? Esse entendimento, né? Como que a gente gera a escassez, a picuinha, né? Porque, por exemplo, eu lembro assim de casos quando eu era pequenininha, onde as coisas não eram tão artificiais, as coisinhas assim, as picuinhas humanas que eu via, por exemplo, era muito normal vizinhos irem na casa do outro vizinho comer. Aí as pessoas tinham o jeito que elas lidavam com isso era estranho. Eu vi isso. Eu vi acontecer umas coisas que me marcaram profundamente como criança, assim, tipo, gente escondendo comida, porque o vizinho sempre ia no mesmo horário, na hora da janta, para pegar a janta. Sabe umas coisas assim de ser humano? E isso me pegava quando era pequena. Eu falava, mas por que não deixa a pessoa, sabe? Deixa a pessoa comer, qual o problema? Sabe? Parecia que ia faltar se a pessoa comesse, né? E eu acho que é esse ladinho aí, esse ladinho humano egoísta que gera toda esse bicho de 7 cabeças que a gente vive hoje, né? Essa falta de entendimento de que se a gente estiver dando um prato de comida, aquilo não vai fazer tão falta assim quanto a gente imagina, né? E eu adoraria também, enquanto a gente desenvolvesse essas dinâmicas, da gente olhar para isso e entender melhor isso, essas relações humanas, essas dinâmicas humanas, que é o que acaba estragando, né, e atrapalhando, e é onde a gente quer se fechar, não, nossa, eu não quero mais disso, eu vou me fechar no meu mundo, porque eu não aguento mais essa bagunça, essa confusão, da pessoa fazer isso e aquilo que eu não gosto, né, e a gente cria os muros, as cercas,
né? E não cresce nesse entendimento. Então, para mim, eu acho que fica interessante se a gente pudesse desenvolver isso também, esse entendimento. Eu queria só dizer que eu acho que a origem disso é a guerra e a violência, que geram medo, aglomerações, e que geram, inclusive, o urbano no mundo inteiro, e que a origem disso não é tipicamente humana. A origem disso é alguma coisa da guerra, que faz parte de um processo, né, de Gaia, da gente em Gaia, para que a gente tem que ultrapassar, né? A gente tem que passar esse obstáculo que nos faz produzir escassez, produzir, acumular, né? E fazer com que o medo exista, né, como ilusão, porque ele não existe, na verdade. Quem está no aqui e agora nunca vai poder encontrar o medo, né? Só vai poder encontrar a coragem, né? O medo é a fuga no tempo do aqui e agora, e a guerra é o que produz essas situações do egoísmo e da natureza humana que você citou como se isso fosse tipicamente humano. Eu acho que não é tipicamente humano. O tipicamente humano é o solidário e é o amoroso, é o que nós temos a desenvolver, né? Na nossa capacidade única de desenvolver o amor, que é a única coisa que a gente tem entre nós, né? Entre nós só existe o amor, porque o resto está tudo aqui dentro da gente, né? Só entre nós a gente só pode praticar esse amor e projetar isso para o outro, né? Eu não consigo projetar a minha liberdade para você, eu não consigo projetar nem raiva, nem a única coisa projetável para outro ser humano é a radiação do amor, né? Aleister Crowley lá falando, lá atrás, para o Raul Seixas e para o Paulo Coelho, mais ou menos, eu sei desse pedacinho, né? Eu acho que isso é o ideal. Mas o que acontece é que na interação acaba aparecendo esse tipo de coisa. Não sei onde começou, se foi assim com a introdução do dinheiro, se já era uma coisa que veio, mas eu acho que falta evoluir exatamente nisso, né? Eu acho que falta a gente ter esse tipo de evolução, porque você pode perceber que a maioria das coisas que vão acontecer, das pessoas começam a criar juntas, sempre aparecem umas coisinhas que você fala, nossa, é tão pequeno perto do que está sendo criado, mas elas acabam destruindo, atrapalhando. E por que elas aparecem? Porque eu acho que se elas aparecem é porque a gente também tem tudo dentro da gente. Eu acho que só que a gente alimentou a parte ruim. Eu acho que a gente tem o lobo mau e o lobo bom dentro da gente, mas a gente alimentou o lobo ruim só e esqueceu do outro, né? Eu acho que faz parte também coisas ruins, né, na gente, no ser humano, assim. O problema é como a gente lida com isso e como a gente usa isso para não crescer e continuar, sabe, gerando escassez. E se tivesse aqui, se a gente gerasse equilíbrio, né, o lado bom e ruim equilibrados, gerava um movimento maior assim de crescimento, né? Então, Maia, antes de mais nada, vamos dar boa noite para o Gili. Gili conseguiu estar com a gente aqui, gente! Gili! Bem-vindo, Gili! Gili, tá com a gente aí, cara? Oi, Gili! Oi, Gili! Coisa boa! Coisa boa demais! Você não tá podendo falar não, cara? A gente quer ouvir você e te ver, para variar. Aê! Fala um pouquinho aí, deixa a gente ouvir sua voz, a gente gosta de ouvir você. Vai lá, Gili, fala. Oi, dá para ouvir? Dá, meu querido, dá sim, então, dá estamos sim. aí, eu peguei a conversa aí pela metade, não sei o que está acontecendo.
eu não consegui mais entrar nas interações, eu estou bastante envolvido com uma série de coisas acontecendo aqui em volta de mim, né? Mas é isso, de longe a gente ouve, né? O que eu posso ouvir das interações gravadas, né, no YouTube. É isso. Então, para quem não sabe, o Gili, ele é um artista, né? Ele é um artesão de mão cheia ou de várias mãos, né? E, ao mesmo tempo, sabe, Rodrigo, ele gosta de lidar com genealogias familiares, né? É uma mistura bastante singular. Assim, eu acho que no planeta Terra eu só conheço o Gili, que gosta de misturar. Eu não me lembro de mais ninguém que eu conheça que mistura genealogia familiar com artesanato. Ainda tem outras camadas, mas eu literalmente misturo. Inclusive, essa semana eu tive uma oportunidade que já não acontecia há muito tempo, que eu tive no local onde nasceu a minha avó. E a minha avó nasceu numa localidade que atualmente deve ter 300 habitantes, né? Na época dela devia ter mais, né? Mas hoje tem 300 habitantes. E aí foi muito legal, assim, foi ir num sítio dos parentes, um lugar muito exuberante, aí fui lá falar com os poucos parentes que ainda existem lá, e fui produzir meu trabalho lá, né, porque ficar uma semana longe de casa, aí fiquei produzindo as minhas artesanias por lá também. E lá é bonito, tal, tem umas coisas muito interessantes lá, mas tem a produção de maçã muito grande e que tem uma questão que é o agrotóxico, né? Eu acho que vocês sabem, né, da produção de maçã tem essas questões. Eu nunca tinha visto de perto, né, mas eu já estava assustado com isso antes, né? E eu sei que não é só isso, né? Tantas outras frutas e verduras espalhadas pelo nosso país que passam por essa situação, né? Então, é um lugar extremamente exuberante com essa camada, assim, né? Mas é o que se tem, né? O que se fazer eu não sei ainda, né? Giri, querido, fala para o pessoal aqui como é que foi o tipo do reconhecimento que você teve e a emissão, né, que foi feita para você. Boa. E pelo que você está liquidando, porque pelo que você está liquidando, a pessoa está em cima de você. Eu chamo-se Rodrigo Oliveira. Tá certo. Então. Ele disponibilizou produtos orgânicos, foi lá do Sítio Oliveiras, né, em Juiz de Fora. Sim. E fala de onde você está. Antes de você falar disso, dá boa noite para o Silvio Duarte. Silvio, querido, boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Você me desculpa aí, Silvio, da outra vez, de quanto passado você entrou, cara. Você ficou até com a câmera aberta um tempo, eu nem te dei boa noite. Mal educado pra cacete. Você pode me jogar pedra, Imagina, tá? Cara, eu tô muito rodado aqui, cara. Não tá dando nem pra dar atenção pra vocês aí. E aí, como é que estão as coisas? Não. Tudo bem? Pô, estão maravilhosas, estão maravilhosas. A partir de sábado, às 21 agora, a gente vai começar a farinhada lá em Conceição de Bitipoca, né? Interior de Minas Gerais. Vai ser o primeiro, digamos, o primeiro movimento, né? O primeiro acontecimento para a gente começar a tecer por entre a gente uma logística empática, né? P2P, né? Entre e para com pessoas, né? De acesso, né? Manejo, processamento, organização e distribuição de cestas de produtos orgânicos, né? Por várias cidades. A ideia é essa, né? Por vários mundos sociais, por várias cidades, né? E começando, né, pelos produtos que já existem, né, de grãos, de folhas e de frutas no Sítio Oliveiras e no Casarão que fica em Juiz de Fora, e no Casarão do Tanque, que fica em Conceição de Bitipoca. Não sei porque eu tô com Macabu na cabeça. Conceição de Bitipoca. Você é de São Paulo, né? De São Paulo? O quê? Eu sou de São Paulo. O Silvio está de São Paulo. Então, quando ou ele ou a Maia resolverem se deslocar até lá, eles podem conversar, né? Junto com a Debô também, né? Você está onde em São Paulo, Silvio? São Paulo é uma coisa gigante. Eu tô em Jundiaí. Jundiaí. Jundiaí é longe para você, Deru? É longe para você, Maia?
Cadê a Maia? É cidade vizinha aqui, né? São Paulo. Eu conheço a Tá um Maia. pouco mais longe do que Campinas, se eu não me engano. Não, é menos, é no meio do caminho. É no meio do caminho. Vocês têm que conversar aí para se entender melhor. Pegar esses meios de caminhos assim. Né? Sou ótima de espaço. Sei toda a quilometragem aqui da parada. Aqui não. Tem gente que tem uma noção espacial forte, né? Isso é verdade. Então, cara, a gente está aqui, a rigor, quem está saindo aqui do Rio de Janeiro para ir para a construção de Bitpoca sou eu e a Vânia, né? A Maia está vendo se ela vai viabilizar ou não, se ela consegue, de fato, chegar com a gente lá, né? A gente vai registrar isso tudo, obviamente, vamos fazer post. Não sei, Rodrigo, se vai dar para a gente fazer, de repente, um encontro local lá, né? Lá no Casarão, não sei. Se o Nelson estiver lá e ele tiver consertado, sei lá a questão do Wi-Fi, né? A gente, de repente, consegue fazer alguma coisa bacana. O Wi-Fi está funcionando assim. Tá bacana? Então, de repente, a gente faz no domingo, sei lá. A gente faz um encontro no domingo, para quem tiver a fim de chegar, a gente falar um pouquinho de como foi a experiência, pelo menos a minha e da Vânia, né? Pode ser uma coisa parecida assim, né, Rodrigo? A gente pode pensar. Bem, mas o Gil ia falar da experiência dele. Fala, Gil. Cara, tem que abrir o seu microfone. Eu escolhi liquidar com a farinha de pinhão, né? Pinhão é uma coisa que tem bastante aqui para esses lados. Só que eu achei muito curioso isso, né? De farinha de pinhão. Eu nunca tinha ouvido falar. Me trouxe uma curiosidade bastante grande. E aí eu fui conversando com a Vânia, né? Que inicialmente fez esse caminho de envio, né? Que vai um envio longo aí do pinhão, que parece que o Rodrigo agora trouxe para São Paulo, né? Eu conversei com ele e ele deixou com a Maia. Eu estou pensando que mês que vem eu vou para São Paulo, né? Para poder pegar esse pinhão, essa farinha de pinhão. E vai ser uma oportunidade também, porque ano passado eu fui para São Paulo, eu e a Maia tentamos nos encontrar e não conseguimos, né? Então, quem sabe agora, além dessa farinha de pinhão, também efetive esse encontro com a Maia, né? Maia? O microfone está mudo, Maia. Eu acho que a Maia está com problema de conexão, ela está indo, né, falhando um pouquinho. De qualquer maneira... Posso fazer uma pergunta? E a Ana? Arai. O Rodrigo ia vir com uma... Ele trouxe, o Rodrigo, ele trouxe a farinha do Gili? Eu entreguei para ele, né? Entreguei para ele no Meier, né? E agora é só dar um toque nele. Ele está aí por São Paulo. Ele encontrou com o Danilo, né? Ele ainda está por aí. É bom até lembrar. Eu vou dar um toque nele. Então, ele mandou uma mensagem para mim essa semana, dizendo que ia deixar com a Maia. Alô? Então, aí eu imaginei que já estivessem com a Maia, né? Eu vou lembrar que o Rodrigo é um pouco distraído, né? Ai, meu Deus, meu microfone está muito ruim, a minha conexão fica falhando aqui. Mas então, ele não me falou nada. A gente conversou de um monte de coisa, ele não me falou da farinha, mas é porque a gente ia se encontrar e a gente não conseguiu. Acho que ele ia deixar para falar ao vivo. E a gente vai se encontrar ainda. Aí acho que eu vou lembrar ele. Mas vocês falaram que eu vou lembrar ele. Maia, eu vou te falar qual foi a questão do Verli, né? O Rodrigo Verli. Ele lançou ontem na benfeitoria o financiamento coletivo do livro dele. Então, toda a existência planetária do Verli estava para esse livro, entendeu? Então, todo o mas, né, ficou
ficou secundário, vamos dizer assim, ficou no escanteio, né? Porque ele está jogando toda a energia para fazer o financiamento coletivo do livro dele, certo? Então é por isso que, de repente... E sem contar com o Rodrigo como ele é, né? Então, acabou que aconteceu dessa forma mesmo. O Rodrigo, ele é avoado mesmo, cara. Ele é super avoado, ele pega vários assuntos. É isso. Então, cara, é muito bom, Gili, ver você aqui. Dizer para você o seguinte, essa dinâmica da exploração alfa do Tolkien A2C, né? Ela está começando a ganhar uma aderência, né? com essa dinâmica do acesso, né? Da organização e distribuição das ciências orgânicas, né? Ela está começando a ganhar uma aderência social muito grande. E pessoas estão começando a se conectar que nunca ouviram falar, não fazem a menor ideia do que seja, né, a animação em rede, né, o NetWeaving da estação experimental, entendeu? Da Eversglad. Não faz a menor ideia. O que é muito bacana, o que é muito bonito, né, o que é muito legal. Né? E nesse sentido, né, quanto mais todos nós que estamos aqui, né, separarmos um tempinho no nosso dia a dia, né, para fazer o reconhecimento daqueles que nós não conhecemos, correto? Né? E fazer a emissão para aqueles, ir lá conversar, interagir, se apresentar, coisa e tal, mais emaranhado, mais complexo, mais distribuído, né, fica a exploração do Tolkien em A2C, certo? E o Tolkien A2C não fica sendo uma coisa só, né, para grupinho, né, só para amigos. Fica sendo, de fato, uma moeda corrente, né, que a tradução em inglês é currency, né? Vira de fato uma currency, vira de fato uma moeda corrente. Então, a Maia, por exemplo, vem fazendo esse movimento, a Vânia vem fazendo esse movimento, a Eva, eu tenho certeza que no tempo dela, ela também faz esse movimento. Né? A Derô, eu acho que ela faz isso o tempo inteiro, né? Porque ela está sempre olhando para dentro e para fora, né, Derô? Você está sempre olhando para dentro de si e para fora e o que está por entre. Né? Eu acho que você tem essa... É típico seu, não sei, posso estar enganado, mas é o que eu sinto de você, né? Mas, assim, se todos nós aqui... Oi? Muito Desculpa. bem observado. Então, assim, eu acho que se todos nós aqui, mais as outras pessoas, né, que não estão aqui hoje, fizerem esse movimento interativista, né, expansionista, né, de perceber o outro, certo? Certo, Maia? Esse outro que nós não conhecemos, esse outro de forma empática, né, para reconhecer e emitir A2Cs para ele, se conectar e ele começar a fazer parte, né, dessa rede, né, como nó, né, como peer, como par, né, dessa rede, a gente vai começar, de fato, a ganhar a complexidade. Não é isso? E a proposta de valor, sabe, Gili, dessa exploração é a gente exercer uma coisa que a gente não consegue exercer no dia a dia nosso. Todo dia, a sociedade como nós concebemos nos exige um comportamento de consumo, não é isso? Nós somos impelidos a consumir, correto? Nós somos quase que obrigados, impelidos e obrigados a consumir constantemente. Né? Quais são as vezes que nós, de fato, prosumimos? Ou seja, a gente produz e consome, a gente produz, né, bota a mão na massa e consome com o outro, né? Ou disponibiliza para consumir com o outro. São quase nenhuma vez. Né? Então, essa exploração alfa, ela tem essa propriedade, né? Da gente exercer, todos nós aqui exercermos a cultura do pró-sumo. Né? E a cultura do pró-sumo é uma cultura regenerativista. Ela trabalha com regeneração, né? Porque ela humaniza o campo, porque ela tem a coisa de não gerar lixo, ela tem a coisa, né, de lixo zero, ela tem a coisa da cultura do reuso, né? A cultura da ressignificação, né? A cultura da humanização, da interação, do tempo das coisas, entendeu? Antes de você chegar, a gente está falando de fazer um calendário e começa de uma forma simples, né? Falando o que se planta a cada estação, certo? Depois, qual o cômputo de coisas que estão sendo plantadas, o que a gente pode trazer de sementes para plantar mais, ou levar de sementes em mudas para plantar em outros lugares, não é isso? Até chegar um calendário da Lua. Né? A gente começar a fazer esse calendário ligado à exploração alfa, ter a Lua, né, nos regendo, certo? A Lua. Aí é bonito porque se a gente começa a entender que comportamentos a gente tem na Lua cheia, na Lua minguante, né, na Lua rasa,
etc., e a gente começar a concatenar isso de forma simbiótica, né, com a própria dinâmica da natureza, né, a gente vai se humanizar cada vez mais. Né? Nós vamos resgatar coisas que nós perdemos com esse excesso de consumismo e urbanidade, né, que nós temos. É um excesso, né? Está acumulado, né? Está extremamente acumulado. E pegando um pouquinho o veio, né, da conversa que a gente estava tendo antes de você chegar, Gili, eu entendo, sabe, Eva, Veruíla e Maia e Vânia. O Silvio chegou junto praticamente com o Gili. Eu entendo que eu acho que a grande questão para todos nós aqui nesse planeta é a gente tentar se conhecer, né? Tentar conhecer o corpo que nós habitamos, tentar nos conhecer, conhecer essas energias que habitam esse corpo, né? Como essas energias fluem por entre a gente, não é isso? E como esse corpo, e como a complexidade desse corpo consegue manter essa integridade, certo? Existe um neurocientista, né, que ele há um tempo atrás, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, que ele falou que o ser humano, dentro dos animais bípedes e dos mamíferos, é um dos poucos animais que pratica uma coisa chamada homeostase. Né? A homeostase é o quê? É a regulação dos órgãos, que são sistemas complexos, né? Tem complexidade entre eles, para que tudo não degongrilhe, não fica degongrilhado, né? Ou seja, a gente não se desarme, né? A gente não caia, a gente consiga manter esse corpo, né, íntegro, né? E a quantidade de energia que a gente gasta para fazer isso, né? Com células que morrem, células que nascem, né? Cabelo que cresce, cabelo que corta, não é isso? Barba. Cara, é unha que cresce, né? Unha que corta. Esse processo, ele por si só já é fantástico. Né? Ele é riquíssimo. Né? E toda a educação que nós temos desse lado aqui do planeta, ou talvez em todo o planeta, da espécie humana, sempre foi uma educação, né, muito confundida com escolarização e foi de fora para dentro. Né? Nunca de dentro para fora, e sem privilegiar essa coisa de entender a complexidade que nós somos como seres, a complexidade de cada um. Né? E como fazer um movimento desse entre seres complexos exige lidar com a complexidade. Vocês concordam? Né? Porque qual é o nosso grande problema como civilização? São vários, né? Mas vamos botar um deles. Qual é um dos grandes problemas como civilização que nós temos? Né? A gente busca reduzir a nossa complexidade. Né? A gente criou uma coisa chamada escola que reduz a nossa complexidade. A gente criou ambientes fechados, que a gente chama de ambientes de trabalho, que reduzem a nossa complexidade. Nós criamos formas de nos proteger dos outros que reduzem a nossa complexidade. Então, tipo assim, está na hora da gente se libertar, a gente viver de forma desobediente essa complexidade. Né? E muito da proposta da animação em rede da estação está ligado a isso. A gente viver, dar a cara a tapa, né? A gente abrir sabe, a pele ali, né, ao léu, para a gente sentir as dores e alegrias de viver essa complexidade. Mas a gente pode viver isso sem maniqueísmos, vocês concordam? Sem maniqueísmos, sem máscaras, né? Enfim, a gente pode viver isso de forma realmente aberta, radicalmente aberta. Radicalmente aberta, entendeu? Eu acho que essa que é a história que assusta para muita gente quando começa a entender qual a proposta de valor, né, do NetWeave, da animação em rede da estação. Porque a gente está falando de uma dinâmica que não é produtivista, não é utilitarista. Né? Está te falando de uma dinâmica que busca a humanização, certo? Que busca, através da complexidade, a humanização, através da interação, a humanização, através do convívio, a humanização, com todos os seus atritos e ruídos. Certo? Então, é isso. O convite que está sempre sendo permanentemente feito nos encontros é esse. Né? Quanto mais vocês se abrirem, né? Cada um aqui se abrir para deixar se acessar e entender que as trilhas que estão colocadas são trilhas para humanizar e para ressignificar o que é riqueza e gerar todo tipo de riqueza e distribuir essas riquezas por entre a gente, cara, isso aqui não tem limite. Né? É ilimitado. Entendeu? As nossas possibilidades são ilimitadas.
Tá, a partir dessa tua fala eu queria... Eu não sei se eu vou destoar do anterior, né? Por eu não ter ouvido o anterior, mas eu vou partir da tua fala, né? Esse lugar, inclusive, que eu fui, que eu falei, passei uma semana por lá, um primo meu está tentando fazer alguns pequenos espaços de floresta, né? Só que lá tem uma questão singular, é que a temperatura lá é muito baixa, ele leva árvores nativas, de repente elas morrem, né? Por causa de geada, né? E aí eu queria ver aí com quem que eu poderia conversar para ver sobre essas dinâmicas, né? De semente, o que é necessário, o que não é. O que eu sugeri para ele era de ele plantar essas árvores perto de capoeira, que é uma vegetação primária para não matar, né? Mas, enfim, mais do que isso eu não sei como ajudar ele, né? Então, quem tem esse conhecimento normalmente, quer dizer, na dinâmica da estação, das pessoas que eu estou conectado, eu acho que muitos aqui estão, que tem esse conhecimento é o Dax, né? Lá da Florestinha, do Paraíso, e tem o próprio Rodrigo, que estava aqui com a gente, mas teve que sair, né? O Rodrigo Oliveira. Né? Mas não vai faltar oportunidade, cara, de você trocar uma ideia com ele sobre isso, entendeu? Porque, veja, você falou do Dax, que está em Goiás, né? Que é sei lá, tropicalíssimo lá, né? Altamente, muito quente, né? Vocês vejam, agora a gente está em setembro, eu estava lá embrulhado em cachecols e casaco e touca, estava extremamente frio lá, né? Estava muito frio, né? Por exemplo, a previsão é que esse final de semana dê geada lá, só para ter uma ideia de como é que é o negócio, né? Mas, bom, vou conversar com eles, ver também o Rodrigo. E a outra questão que eu queria falar também, aproveitando a deixa, é sobre como que você falou? Eu me esqueci a palavra. Criar uma... Por exemplo, eu tenho uma ideia e eu quero compartilhar aí com o pessoal. Tu usou a fala agora. Uma logística? Não sei se é isso. Mas, enfim, eu e esse mesmo primo, dentro desse espaço, né, que é a escola, né, que foi falado aqui, a gente conversou com as professoras e propôs de olhar para essas crianças olharem para a própria história de si, né? Porque é muito comum, né, na instituição, mas ainda a maioria que passou por colégio sabe muito bem como é que é o negócio, né? E sempre essa macro história, né? E aí a nossa proposta é trabalhar lá nessa localidade, que é um lugar bem pequeno, das crianças, essa história de si mesmo, né? De si e da sua família, já que eu sou genealogista, né? Eu vou propor para eles que eles olhem para essa própria dinâmica. Né? Lembrei, uma exploração, né? E eu queria saber como é que eu torno isso uma exploração uma trilha livre aprendente na dinâmica da estação. Eu acho, cara, isso de várias formas. Pode ser através de um post lá no grupo UFB, né, da estação. Pode ser mapeando ela no Kumo, né, que é uma plataforma que dá para mapear o que você deseja explorar. Pode ser abrindo ela no HackMD, que é uma outra plataforma que Neguinho utiliza para descrever o que pretende explorar. Propondo encontros locais como esse aqui, usando o perfil People Spring, né, que é para usufruto comum, como você sabe. São várias as formas, Gil. São várias as formas. E, por favor, faça isso quanto antes você quiser. Porque é como você falou desse espaço que é a escola, né? E aí o que a gente quer é trazer outras possibilidades e outros olhares, né? E quanto mais interior, mais ortodoxo é esse tipo de espaço, né? Concordo com você, concordo plenamente. Bacana, querido. Por favor, se você precisar de mim para alguma coisa, ou qualquer pessoa aqui, acredito eu que a gente está à sua disposição, né, para a gente startar isso aí, tá bom? A gente dá um kick-off, dá um pontapé nessa brincadeira, tá bom? Pode contar comigo. Se você quiser startar essa trilha livre aprendente, estou à sua disposição, tá? E lembrando, Gil... também saber sobre as crianças, sobre a percepção que elas têm delas mesmas e da própria família. Eu tenho uma bandeira, uma das bandeiras que eu levanto é a bandeira das crianças. Por isso que também interagi com o Severino e o Felipe, que também tem um movimento de montar um espaço lá em Alto Paraíso
que seja um espaço livre para as crianças brincarem livremente, sem tanta interferência dos adultos. E agora você colocando uma estrutura, questionando essas crianças, eu não sei, você pode me dizer a idade delas? Questionando essas crianças. Então, é muito. Eu acho que tem ali crianças de 8 anos a. É bem diverso, há uns 16. Então, vem crianças de ônibus escolar assim, de várias comunidades em volta, né? Nesse primeiro momento, como a gente sabe da ortodoxia desse espaço que é a escola, né? A gente se comunicou com as professoras. Isso aconteceu ontem, né? E agora eu já estou em casa, que é 350 quilômetros do lugar, né? E aí a gente quer ver como é que elas nos trazem esse acesso, né, para essas crianças. Para depois a gente ver o que a gente consegue, né, mexer nesses corações, assim, porque como eu falei, né, quanto mais interior, mais ortodoxo costuma ser esses espaços, né? E o pessoal da comunidade, assim, eu tive acesso a algumas pessoas, até por parte da minha família ser de lá, né? E é tudo, eles ouvem muito, muito, muito. Para falar qualquer coisa, eles prestam muita atenção na gente, muita atenção. Nos gestos da gente, como é que a gente fala, como anda, tudo, né? Para pronunciar uma frase assim, depois que você falou muita coisa, ou que observaram você muita coisa, independente das falas, né? Então, eu tô lá, eu tô em observação por eles agora, né? Muito mais do que eu os observando. Isso é muito claro para mim. Então, eu fui lá e aí veio isso de nós dois, né? O que nós podemos entregar para esse lugar, né? Que é esse lugar de representação da nossa ancestralidade, né? De fato, lá da minha família. E também a gente vê um sofrimento, assim, bastante das pessoas, porque quem é pobre nesses lugares, pelo menos eu não sei, eu acho que no resto do Brasil também é assim, né? Quando é lugar pequeno, as questões sociais elas são muito discrepantes, assim, né? E quem é colocado nessa categoria de pobre é meio pisado, assim, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Eu também não sei te dizer muita coisa ainda, né? Eu estou curiosa para saber os desejos dessas pessoas, dessas crianças. Eu também. Eu também. Eu acho que uma forma simples seria, eu não sei se o vídeo seria o caso de fazer um vídeo, mas de repente fazer uma gravação mesmo de áudio, né? De conversas, que é uma coisa mais discreta e não é uma câmera que está apontada na cara, né? Então, assim, acho que no primeiro momento, eu acho que fazer umas gravações para fazer uns podcasts, né? A gente pode estar postando esses podcasts numa plataforma de podcast mesmo. Aliás, diga-se passagem, gente, na estação tem gente, né, fazendo podcast, que é não sei se todo mundo conhece o Danilo Vaz, né? O Danilo ele faz o podcast do Emergir, né? Que ele produz coisa e tal. Mas esses podcasts, onde ele hospeda é uma plataforma aberta, tá livre, entendeu, gente? Então, se você quiser, por exemplo, Gílio, fazer dessa trilha uma trilha de conversas registradas com as crianças no primeiro momento, né? Para que as pessoas possam ouvir esses áudios, né? Depois a gente poder fazer um encontro para conversar sobre elas, e depois, quem sabe, com o tempo com elas próprias, né? E com o tempo, quem sabe, indo lá mesmo, fisicamente, né? Para estar com elas, eu acho que a trilha fica muito mais rica, né? Nesse sentido. Então, assim, são só o que eu estou pegando os inputs da Deruíla e estou jogando os meus inputs aqui para o que pode ser o início dessa trilha, né? Que, ao que tudo indica, vai ser fantástico. Tá? Mas eu queria registrar aqui para a gente poder já finalizar, dizendo o seguinte: não se trata que eu sei que está sendo hercúleo o esforço para a farinha de peão chegar nas suas mãos, certo? Ainda mais quando ela saiu aqui do Rio e foi para São Paulo na mão do Verli, certo? Que corre riscos enormes, né? Porque o Verli ele esquece tudo. Ele só não se esquece porque é impossível, mas ele esquece tudo. Ele fez uma carinha de preocupado agora, o Dili, mas eu já passei mensagem para ele recomendando
falando para ele se encontrar com a Maia, no que depender de mim, essa farinha de pinhão vai chegar até você. Agora eu vou ficar com receio. Será que eu como essa farinha, né? Tanta história. Na verdade, eu não sei nem como é que se come uma farinha de pinhão, né? A gente vai arrumar. O Rodrigo Oliveira, né? Não Verli. Ele tem uma série de receitas para usar isso aí. Depois eu vou pedir para ele compartilhar essas receitas, né? Que está indo é a farinha de pinhão da grossa. Então, eu acho que fica legal uma farofa mesmo, com outros elementos, assim, né? Uma cenoura, sei lá, o passas. Aí vai depender do teu gosto, né? Ai, que dá uma torrada, né, nela, e aí é contigo. Mas eu acho que o importante, gente, quando eu quis dizer para nós ficarmos atentos, né? Separar um pouquinho do nosso... Uma parcelinha, uma fissurazinha, que se quer, né? Do nosso dia a dia, para fazer um pouco dessa exploração expansionista, né, interativa expansionista do Tolkien A2C, certo? É justamente porque a coisa está começando em Conceição de Bitpock e Juiz de Fora, mas obviamente que não é só para ficar lá, correto? Eu quero dizer o seguinte, quanto mais outros microprodutores chegarem, eu não estou falando só de alimento orgânico, certo? Eu estou falando de qualquer coisa, na realidade. Eu estou falando de, por exemplo, do conhecimento que você tem, sabe, de genealogia. Se você é um cara que, de repente, faz isso para o usufruto comum, eu já te reconheço e emito E200 para você, certo? Se você também compartilha o conhecimento que você tem de artesania, né, olaria, artesania, outra coisa também para fazer. Quer dizer, alguma coisa que já pode estar disponível naquela... Você já chegou a ver as planilhas? Tem a planilha onde as pessoas fazem... Você deve ter visto, né? O reconhecimento, a emissão e liquidação. E tem uma outra planilha que é disponível para usufruto comum, correto? Então você já pode ir lá fazer o registro que isso está disponível para usufruto comum. Por quê? Porque a ideia é a gente se espalhar por aí, cara. Entendeu? A ideia é ter todo tipo de proposta disponível para usufruto comum, cada vez mais complexo, com cada vez mais disponibilidades, entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente vai passar um bom tempo, né, criando essa logística entre para com pessoas, essa logística empática, né, para ir no Sítio Oliveiras, em Juiz de Fora, ou em Conceição de Macabu, não é isso? Fazer plantio, colheita... Conceição de Bitpoca. Eu não sei porque eu estou com Macabu na cabeça, cara. Conceição de Bitpoca. E eu não sei porquê, cara. Eu estou falando isso direto, tem que parar com isso. Aí o que acontece? E a partir dali, você levar para sua casa uma cesta, imagina, né? Uma parte dessa cesta, obviamente, você vai liquidar para o seu consumo, mas a cesta vai estar ali porque, quem sabe, né? Pinta alguém próximo de onde você mora, ou de uma cidade próxima, que você possa fazer a logística empática e a pessoa, né, poder liquidar e receber o produto. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, a gente está falando de uma coisa que é muito auspiciosa, é muito rica, né? A gente está falando de um comportamento que ele é um comportamento de prosumo e é um comportamento de regeneração, entendeu? De cuidar das feridas que nós temos, né? Dessas feridas que foram geradas com essa nossa anomia, né? Anomia é essa anemia catalisada, né? Essa anomia social, né? Essa coisa estéril que nós nos tornamos, mecanizada, né? No dia a dia, individualizada, apartada, né? Cheia de medo e cheia de raiva, né? Então, assim, eu acho que mais do que qualquer coisa, nós estamos fazendo alguma coisa que conversa, sim, imagina, com a reinvenção da democracia para o século XXI. A gente está falando de fazer democracia como um modo de vida, e não como a administração política do Estado-nação, entendeu? Não como uma democracia representativa dos modernos, de 200, 300 anos atrás. A gente está falando alguma coisa para fazer por entre a gente, entre as pessoas humanas que somos, entendeu? Então, assim, eu sempre busco dar esse toque nos nossos encontros, porque é fácil a gente acabar o encontro aqui e voltar à nossa rotina, entendeu? A gente voltar no 24/7 e ligado no 220, né? Nem no 110, né? E a gente acaba passando a semana e a gente não faz nada, a gente não separa um tempinho para fazer a exploração. Eu estava falando com a Vânia outro dia sobre isso, ela falou, é verdade. Outro dia não, até hoje, né, Vânia? A gente está falando sobre isso. A gente fala sempre sobre isso. Tipo assim, o quanto é difícil separar uma fissurinha de tempo para fazer isso, sabe? Mas então, navegando assim, nessa economia regenerativa, que é o que a gente quer navegar,
e falando sobre a escassez, quando o Dili entrou, a gente estava falando sobre a escassez, eu tenho percebido, de fato, antes eu ouvia falar, mas assim, quando a gente começa a viver, a gente começa a sentir, né, cada vez mais o quanto essa escassez é artificial, inclusive a do tempo. Porque se a gente está falando em criar abundância, a gente está falando do outro tempo. A gente não está indo para o mercado, né, como consumidor e vai comprar da pessoa que está ali do outro lado. A gente está falando em abrir um campo onde as pessoas tenham acesso ao que elas quiserem e ao que elas precisam, né? Quando a gente se abre nesse campo, a gente está falando de um tempinho que a gente vai ter que separar dentro do tempo de cada um, em que o nosso tempo, parte dele, se você tem uma ligação mais forte com instituição, com trabalho, com obrigações, como eu estava falando um pouquinho antes atrás com a Maia, isso aí vai tomar uma certa parte do teu tempo, ou menos ou mais, dependendo da tua ligação. Mas se a gente quer realmente navegar nessa economia regenerativa, a gente vai ter que separar um tempinho dele para poder estar reconhecendo essas iniciativas que a gente quer saber quais são, para poder emitir esses tokens e para poder liquidar, e para estar acompanhando um pouquinho de cada etapa, digamos assim, né? Para poder ter até mesmo uma responsabilidade no sentido de cuidar. Porque antes a gente estava falando como saber flutuar, né, entre esse cronológico da obrigação e o kairos, onde a gente consegue passar com mais leveza. É sobre isso que a gente está falando. Acho que tem a ver, isso tem tudo a ver, Vânia, porque tem o prazer, né, também. Por exemplo, eu adoro poder compartilhar e poder tipo, servindo de ponte. Eu sei que, por exemplo, eu sou cheia de coisa, sou consumida aí pelo Cronos, mas realmente não é impossível a gente ter esse tempinho de cuidar dessas conexões. Não é impossível. Eu digo por mim mesma porque eu vou te contar. Então, assim, uma coisinha, pelo menos, né, de passar uma farinha para o outro, né, de estar presente ali, de alguma forma, é bem possível mesmo, né? E é gostoso, né? Esse que é o legal, é o gostoso de poder estar compartilhando, né? Podendo estar ajudando a outra pessoa a conseguir chegar, a ter acesso a uma outra coisa. Isso é muito legal, não é nada, quer dizer, só pode ser ruim para quem está realmente focado com o Cronos totalmente, assim, em produção, em produto, porque não é possível, né? A preocupação que se teve agora com essa configuração de exploração, né, do E2C como token, né, como token empático, certo? Foi justamente tirar, sabe, Gília, a razão econométrica, né? Fazer da cultura do usufruto comum, que é uma cultura altruística, né, cultura de você pensar na sociedade, no social como um todo, né, pensar no outro, né, seja lá da forma como você faz no dia a dia, né, porque a gente está tratando o usufruto comum como riqueza, entendeu? Ou seja, quando você reconhece que alguém faz alguma coisa, seja lá o que for para o usufruto comum, como, por exemplo, a Derô fez várias meditações locais, né, durante a criptojornada, em 2017 e 2018, ela não fez. Ela fez porque ela, humana e amorosamente, ela estava com vontade de fazer, é uma energia que estava se manifestando nela, e essas experiências que nós tivemos com ela foram, para não dizer minimamente transcendentais, foram experiências maravilhosas, né? Elas são impagáveis com o dinheiro fiduciário, entendeu? Então, mas para a E2C, o que a gente faz? A E2C para o token E2C, o que você pode fazer com isso, né? Você pode reconhecer que o que a Derô fez foi para a cultura do usufruto comum, correto? Você emite para ela a quantidade que você achar que tem que emitir de tokens E2Cs para ela, e ela transforma isso, né? Ela liquida isso pelas coisas que ela precisar momento a momento, correto?
Mas olha só que energia bacana. A energia, olha que interessante. O Tolkien chegou para ela através de um tipo de uma energia muito, muito sutil, muito bonita, muito radiosa, né? Que é a energia da empatia, da amorosidade, entendeu? Os seus olhos olhando para o que ela fez, né? Brilhando, né? E você faz essa emissão. Quer dizer, a gente está falando de uma emissão, né? Econométrica, certo? A gente está fazendo uma emissão racional, né? Uma emissão algorítmica, né? Fria. É por isso que o Tolkien A2C, sabe, Edile, ele não é transacionável, entendeu? Ele não é comprável. Você recebe e você liquida. Acabou, entendeu? Assim, tipo assim, porque a ideia não é você acumular, não é você transar e nem comprar, entendeu? Senão nós vamos cair né? Nós vamos cair no mesmo buraco comum, né? Dos outros tokens, né? Das outras moedas ou das criptomoedas que estão aí, que tem uma razão econométrica, né? Que precisa especular, não é isso? Para saber quando comprar, quando transacionar, vai por diante, entendeu? Gente, é isso. Eu sei que o Nelson vai querer voltar, né? Que ele falou que é para o celular, mas não vai dar para a gente continuar. Ele já está ficando tarde. Ele está ali dando umas cochiladas. Então, assim, o encontro mais uma vez foi fantástico. Gili, esse primeiro acontecimento é a farinhada lá em Poção de Bitipoca, mas vão ter outros, né? E com o tempo não precisa nem ter nenhum acontecimento, o evento, né? Basta você estar com vontade de sair de onde você está e ir lá para o Sítio Oliveiras. Aí você vai lá, sabe, na planilha, ou quem sabe futuramente vai estar no aplicativo. Você vai lá e liquida isso por mobilidade e acolhimento, né? E você sai de onde você está, gasta quase nada ou muito pouco do dinheiro fiduciário que a gente usa no dia a dia. Aumenta a sua interdependência, né? Diminui a dependência de uma moeda só e torna a sua vida muito mais humana e a do outro também, né? Muito mais abundante de várias formas. Essa que é a ideia. Uma pergunta, farinhada é produção de farinha de mandioca, isso? Isso, exatamente. Exatamente. Todas as etapas, né? A colheita, o processamento, a separação e a embalagem, né? Colocar nas embalagens. Aqui na minha região também tem isso, e agora é a época também, que é o inverno, né? Então, querido, mais uma vez, eu vou falar de novo. Está começando em Conceição de Bitipoca e Juiz de Fora, certo? Mas não precisa apenas estar lá, né? Está começando lá, bacana, porque, poxa vida, o gesto do Rodrigo Oliveira foi um gesto mágico, né? Eu acho que Maia vai concordar comigo, foi um gesto mágico, né? Não foi nem generoso, foi um gesto humanamente mágico, né? Porque está dando um grau de aderência para essa exploração alfa Tolkien A2C inacreditável, entendeu? Isso significa dizer, cara, se você começar a conversar com as pessoas sobre a proposta de valor, né, da animação Reis da Estação, em especial do Tolkien A2C, quem sabe a gente não vai estar também indo fazer farinhadas aí, entendeu? Quem sabe as pessoas que estão aí vão disponibilizar também as suas safras, né, os produtos que plantam, né, as sementes, os alimentos que plantam, para a gente poder ir lá aí também colher, né? A gente poder plantar, a gente poder processar. A gente ampliar essa dinâmica de prosumo, né? Essa dinâmica de regeneração, certo? Tornar mais complexa essa microeconomia regenerativista local, certo? Está espalhada pelo Brasil e fora do Brasil. Olha que barato. E tem gente na estação, cara, que fala outras línguas, que já está querendo material em outras línguas. Você acredita nisso? Então, tipo assim, a coisa está muito bacana nesse sentido, né? Mas está iniciando. Tem muita coisa para a gente fazer, né? Tem muita coisa. Galera, é isso. Beijo no coração de vocês, tá? Eu sei que o Nelson vai ficar chateado comigo, porque quando a gente voltar aqui não vai ter mais o link, mas posso fazer nada, Nelson. Está tarde pra cacete. Tá? Beijo no coração. Maia, beijo no seu coração. Deruíla, mais uma vez um prazer enorme ver você, tá, meu amor? Tá? E Vânia... Foi mágico. Saudade de todo mundo. Até de quem não conheço. Muito bom, muito bom. Tá? Beijo, gente. Valeu. Beijo todo mundo. Nos vemos todo mundo lá em Conceição de Bitipoca.